Fala people, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre gráfico de uma função de segundo grau. Na verdade, são dicas, tá? A gente conseguir entender a relação desses coeficientes que existem aqui, né, numa função de segundo grau. Então a gente sabe que uma função de segundo grau, né? Oi, já deu ruim ali, ó. A gente sabe que uma função de segundo grau, ela vai ter esse formatão aqui, né? O nosso ax² mais um bx mais um c, né? Então a ideia é a gente tentar entender no desenho, no gráfico, qual que é o papel do a, qual que é o papel do b e qual que é o papel do c. O que esses números eles vão influenciar no desenho da nossa função, no desenho da nossa parábola, né? Então, nunca vi isso aqui em livro, quem derá do nono ano, tá? Mas é uma ideia aqui que a gente vai tomar. Então, a gente vai começar a entender como é que funciona essa equação de segundo grau da forma mais simples possível. Então, a equação digamos assim, a equação mais simples que pode existir, se a gente analisar que uma função vai ter esse formatão aqui, sempre aqui que eu apaguei que estava escrito, já estava. Então a gente vai fazer o que? A gente vai zerar esse cara, vamos zerar o coeficiente C, a gente vai zerar, vai dizer que o B é 0, e a gente vai dizer que o nosso A, e a gente vai variar esse A aqui. Então, de uma forma geral, né, para a gente construir um gráfico, isso a gente já viu na aula passada, se a gente falar que a nossa função ela é igual a zero, a gente vai descobrir o ponto de partida, né, onde vai estar o nosso, digamos assim, o ponto do eixo x aqui, onde a nossa parábola vai cruzar. Então, se eu igualo isso aqui a zero, a gente vai ter o quê? X² vai ser igual a zero, né? Zero. O a passa para lá dividindo, menos dividido pelo a. Então, só que qualquer coisa dividido para a, 0 dividido para a, 0 dividido para qualquer coisa vai ser 0. Então a gente vai cair em mais e menos a raiz de 0, que é 0, né? Vamos. Então, para uma função, né, f de x igual a x², né, ficou zoado isso aqui, x², ou para um f de x igual, sei lá, a 3x², ou para um f de x igual a menos 2x², como que eu estou variando aqui é o a, ó, não importa, todas essas funções que vão ter origem, né, que tem o b e o c0, elas vão sair do zero. Então são funções que vão sempre estar aqui, ó, aqui, outra aqui, ou mais fechadinha aqui, a gente já vai ver a relação. Ou se o a for negativo, a função vai estar virada para baixo, vai estar assim, né, vai estar aqui. Deu de captar vai estar sempre com os nossos vértices, eles vão coincidir com a origem do nosso eixo XY, tá? Então, dito isso, vou apagar aqui, só para a gente entender, vou fazer de novo aqui o gráfico, tá? O gráfico aqui. Então, o que vai acontecer? Fazer o gráfico, né? O que acontece? Tá zoado, bateu o vento ali, que é tudo ao vivo, né, rapaziada? Ó. Então, suponha aqui que nós vamos ter nosso eixo x e y, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então a gente vai partir da função f de x igual a x². Então essa função, suponha que essa função vai ser algo assim. Tá? Permita aí desenhar uma coisa e faz de conta que isso aqui é uma parábola. O que acontece? Se eu pegar o meu a agora e eu dobrar, o meu a aqui é 1, né? Isso aqui, o meu a vale 1. Se eu pegar uma função agora, suponha, meu a vale 2, então eu vou ter 2x². O que vai acontecer com a minha função? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu a que estava 1, estou tornando meu a que estava 2. Em linhas gerais, a minha parábola, ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai ficar mais fechada. Ela vai dar uma fechada, tá? Por quê?
Porque a minha função, ela está chegando, o valor da minha função, a minha imagem, ela está crescendo mais rápido, porque ela está dobrando. Eu tenho um A igual a 2, se eu colocar um A igual a 3, mais fechada ainda, né? Contrapartida, se o meu A tiver entre 0 e 1, por exemplo, já vai ver na íntegra isso, tá? Se o meu A for, por exemplo, 0,5x², tá? O que vai acontecer? Então, ó, essa daqui é fundamental, né? Devia ter feito de outra cor. Vou escrever isso aqui. Essa daqui é x². Essa daqui vai ser 2x². Então, se o meu A for igual a 0,5, o que vai acontecer? A minha função, ela vai estar aqui, ó, mais aberta do que a minha. Então, essa daqui é 0,5x². Deu de capital, o que acontece com o A? Então, o valor do A, ele vai influenciar na abertura da minha parábola. Eu tenho um programa aqui que gera função, mas eu vou falar sobre outro, tá? Pra gente ver. Que é o GeoGebra, tá? Você pode colocar aí no Google aí, GeoGebra Online, tá aqui, ó. Digita lá GeoGebra, lá no Google já vai aparecer esse cara aqui. E aqui você pode digitar a função, tá? Então, eu vou digitar primeiro aqui, ó, f de x, beleza? f de x igual, vou digitar x², que é a nossa função originária, ó. Então, veja bem, ela gerou a nossa função. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma próxima função, tá? Vou colocar aqui, ó, f de x igual, não sei o que saiu ali, peraí, deixa eu botar esse negócio aqui, f de x, igual a 2x elevado ao quadrado. Vamos ver se ela vai botar. Isso gerou uma, acho que tem que apertar o mais aqui, ó, expressãozinha. Vamos ver. Vou chamar de h de x então. Faz tempo que eu não mexo nisso aqui, mas vai lá. H de x igual a 2x. O 2 ali já foi, né? Então vou colocar x². Gente. Pronto, ó. Gerou duas. Então lembrando, né? O que está de azul, digamos assim, a nossa fundamental, é a nossa função principal, a mais simples, f de x igual a x². Quando eu aumento meu coeficiente para 2, né? Era 1, nessa aqui é 1, aqui é 2. Ela deu uma fechada e agora eu vou abrir. Então vou colocar outra função, vou dar uma outra entrada, né? Então, por exemplo, L de x, né? Igual a, vou colocar 0,5, né? 0,5x ao quadrado. O que vai acontecer? Exatamente o que a gente viu. Ela vai abrir. Consequentemente, gente, se o meu A for negativo, a concavidade ela é voltada para baixo. Ela parte também do 0,0 aqui da origem, né? Então, se eu pegar essa mesma função aqui, ó, tornar ela negativa, ó, ela espelhou aqui para o outro lado. Mesma coisa aqui para as outras. Então, moral da história, qual que é? Moral da história é o seguinte. O meu A, deixa eu voltar aqui para o OpenBoard. O meu A, ele vai influenciar diretamente, né? Então, só fazendo esboço. O valor do meu A, ó, esse aqui, o meu A é igual a 1. Para o meu A menor que 1, a minha parábola ela abre. Tá? A minha parábola ela abre. Para um A maior que 1, o que acontece com a minha parábola? Ela vai dar uma fechada. E se ele for negativo, né? Se A negativo menor que 0, então minha parábola ela vai ter um espelho aqui para baixo aqui da minha função. E as mesmas coisas estão valendo, né? Ó, se ele tiver para cá, a minha parábola ela vai fechar ou vai abrir se ele tiver ali entre o menos 1 e 0, né? Se for menor que menos 1, então ela diminui mais rápido, ela vai estar para cá. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui A igual a
menos 1. Se o meu A ele for menor que menos 1, ela vai estar para cá. E se A for maior que menos 1, ou seja, vai estar entre menos 1 e 0, né? Para A igual a 0 vai estar bem aqui, né? Então ela vai abrir mais a parábola, a mesma coisa, tá? Beleza? Então a ideia aqui não é se estender muito mais, mostrar essas características que eu nunca vi em livro isso aqui, tá? Principalmente do nome. Então o que eu fiz aqui? Coloquei algumas funções que o A, que só tem o valor do A, o B e C são negativos. Depois a gente dá uma olhada aqui no que acontece, né? Então eu tenho 4 funções, eu vou ter que encontrar os gráficos. Então primeira coisa, olhando assim, a grosso modo, né, sem ter que ficar descrevendo o gráfico, a gente já pode diretamente ver se o A é positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, para essa primeira função, a gente sabe que o meu A, ele é o que? Ele é maior que 1. Então, ela vai ser uma função mais fechada, né? Uma função mais fechada. E o A é positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, só pode ser esse cara ou esse cara, né? Apesar da escala estar um pouquinho diferente aqui, a gente pode ver o que acontece, né? Nessa daqui, se eu calcular o meu f de 1, ele tem que dar o quê? Tem que dar 3. Então vamos ver, ó. F de 1 vai dar maior que 2. Isso aqui f de 1 já dá, então só pode ser essa aqui, né? Então essa função tá fazendo pozinho com essa. Essa aqui é a mesma coisa, só que para baixo, né? A concavidade voltada para baixo. Então f de 1 tem que dar menos o 3, então essa aqui vem para cá. Essa aqui eu até fiz o gráfico, né? Então f de 0,5 ela vai ficar mais aberta, né? Quanto mais próximo do zero, entre 1 e 0, ela vai abrindo mais. Então, ou pode ser essa aqui. E para f de x igual a menos 0,5 tem que ser essa daqui, porque a concavidade está voltada para baixo. Então a gente consegue identificar aí as funções, né, ou a intenção também de uma função. Bom, outro ponto então é a gente analisar quando a gente tem o b. Então agora eu tenho a minha função, né, a originária aqui, digamos aqui, vamos chamar ela de original, e agora eu estou adicionando esse outro termo, esse bx. O que vai fazer com a minha função? Então veja bem. Bom, primeira coisa é a gente identificar onde que ela vai cortar o eixo x. Para isso a gente iguala a 0, né? Então a gente vai ter o nosso ax² mais bx igual a 0. Se a gente isolar o x aqui, a gente pode colocar ele em evidência, né? Então a gente vai ter ax mais b igual a 0. Bom, se eu tenho um produto de dois números que é igual a 0, um deles tem que ser 0. Então, ou x é 0, ou o meu outro fator é 0. Só que o meu outro fator é um binômio, né? É ax mais b. Então, igual a 0. Se eu isolar o meu x aqui, o meu b passa para lá diminuindo, o meu a está multiplicando, passa dividindo. Então, o que isso quer dizer, rapaziada? Olha só, pô, brother, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a minha função obrigatoriamente vai ter que cortar o meu eixo x na origem 0 e no outro ponto, que é menos b sobre a. Tá? Então, em outras palavras, vou tirar aqui, e em outras palavras, vamos aqui já. A minha função, ela vai cortar o meu eixo x bem no 0. E no meu outro ponto, sei lá, poderia ser aqui, menos b sobre a. Ou seja, a minha função, se o meu é positivo, com cavidade voltada para cima, né, vai ser alguma coisa desse tipo aqui. Ela vai começar a deslocar. A mesma função que seria x², que estava aqui, é como se eu deslocasse, pegasse esse ponto dela e viesse para cá, ó. A mesma funçãozinha, o mesmo desenho, como se eu pegasse ela e trouxesse para cá. Consequentemente, os sinais do meu B e do meu A, né, o A vai definir se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, mas o sinal do meu B vai dizer se ela desloca para cá ou ela desloca para cá. Tá? Aqui eu também posso ter meu menos B sobre A.
Lembrando que vai definir se vai ser positivo ou negativo, depende do valor do B, né? Então ela também pode ser a mesma função x², só que deslocada para cá. Então ela vai dando uma passeada aqui nos outros quadrantes. Consequentemente, se ela for voltada para baixo, ela vai, né, não vou fazer mais desenho aqui para não complicar, tipo, fazer de azul. Ela vai estar, com cavidade for voltada para baixo, ela vai estar aqui ou aqui. Então ela vai passeando pelos quadrantes. Isso que o meu B, né, o meu coeficiente B vai agregar na nossa função. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu não vou usar o GeoGebra agora não. Vou usar aquele meu aplicativo mesmo aqui, que já tem aqui no OpenBoard. Se ele der uma zoada, aí a gente vê como é que fica. Então vamos lá. Tá? Então a nossa função primordial é a função x², né? Se digitar aqui, agradece. Então x². Opa, vou parar no que não era para ter ido, né? Então tá aqui, apertou o display, tá aqui a nossa função x². Então agora eu vou adicionar uma funçãozinha, eu vou colocar a função, vou escrever a minha função, ó, essa aqui. F de x igual a x², continua com a mesma, só que agora eu vou colocar mais x. Tá? Vamos lá, display. Viu aqui o negócio aqui, peraí. Display. Opa. Funções. Eu vou escrever ela aqui. Vou adicionar essa outra função, que ela vai ser x² mais x. Vou mandar plotar. ADD. Vou fechar aqui, ó. O que aconteceu? É exatamente essa função aqui que está com essa cor aqui, sei lá, magenta, é o nome dessa cor aqui, né? Ó, o que ela aconteceu? Ela cortou o meu eixo x, vou até fazer colocar para o lado aqui, ó, não sei se ficou evidente. Ela cortou o meu eixo x exatamente nos pontos que a gente calculou. Um ponto foi o 0, 0, então a gente pode olhar para cá e dizer que esse ponto aqui, ó, é o 0, 0, tá aqui. E o outro ponto é o que? Menos B sobre A. Como o A é 1, o menos B é menos 1. Menos 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. Então está aqui os dois pontos que ela passou no eixo x. Consequentemente, o valor do nosso vértice, ó, eu não sei se fica evidente, a função verde é o mesmo desenho que a minha função magenta, ela só está deslocada. Esse ponto estava aqui e veio para cá. Tá? Da mesma forma, vamos lá, funções aqui. Da mesma forma que se eu colocar uma outra função aqui, vamos colocar aqui x², agora menos x, ela vai passar pelo 1, né? Pelo 0 e pelo 1, tá aqui, ó, roxinha, passa pelo 0, 0 e pelo 1, né? Então a mesma função, ela começa a ser deslocada. Se o A for negativo, é a mesma coisa, só que vai estar para baixo, né? Então vou fazer também aqui, ó, os programinhas é legais pra gente ver, né, ó. Opa. x². Vou colocar menos x², né? Menos x² menos mais x. Beleza? Vou plotar. Ó, o que aconteceu? De novo, passou pelo 0, 0, pelo 1, que é o menos B sobre A, ó. É tudo a mesma função, ela está espelhada. Então, quando a gente fica mexendo com B, eu vou deslocando ali o meu vértice, tá? Então, mas a função é a mesma. O tamanho, a abertura da parábola é a mesma. Ela vai sendo deslocada para cima. Então, essa aqui é a função do B, tá? Vocês podem colocar lá no GeoGebra também. Coloca lá, digita no Google, GeoGebra Online, vai aparecer aqui. Aí você coloca aqui a função, né? Beleza, ó. Eu vou aproveitar essa aqui, já está aqui, vou adicionar aqui. Então eu tenho 2x mais 2x, por exemplo. Ó, deslocou ela estava lá, mesma função, só deslocou para cá. Deslocada ali. Beleza? Então, para não ficar uma aula muito chata, muito extensa, preparei mais um exercíciozinho aqui para a gente descobrir qual que é a função de cada. Então, mesma coisa, né? Primeira coisa, descobrir se o A é positivo ou negativo. Então, essa função aqui, ela pode ser ou essa, né?
que é o que a gente tem aqui de concavidade voltada para cima, né? Então tem duas funções aqui. Então agora vamos dar uma olhada. Bom, essa função aqui, ela vai ter que cortar no x igual a 0, que já está ali, e no outro ponto qual que é? Menos b sobre a. Menos b sobre a é menos 2. Então a concavidade está voltada para cima, aqui está cortando no menos 2, está no 0 e no 1, né? Então não é. Vamos ver a outra aqui. Está cortando no... Opa, tem outra aqui, ó. Está cortando no 0 e no menos 2, concavidade voltada para cima. Então essa aqui, ó, é essa funçãozinha aqui. Tá? Poderia ser essa aqui também, né? Eu coloquei concavidade voltada para cima. Vamos ver a outra. X² menos 2x. Então meu vai cortar no x igual a 0. Parece um y aqui. E na outra é menos b sobre a, que vai ser 2. Então cortou no 2, é essa aqui, ó. A mesma abertura, estão percebendo? Tem a mesma abertura que as duas, porque o a não muda. Se o a nessa e o a nessa aqui é igual a 1, né? Os dois a's são iguais a 1. Então a abertura não muda. Tá? Então a mesma abertura aqui. Tranquilo? A próxima. Eu aumentei o meu a. Quer dizer que a minha abertura vai diminuir, ela vai ficar mais fechada. Qual que é mais fechada? Essa aqui, né? Das que sobraram. E o meu b, ela vai cruzar x igual a 0. Eita. E x igual a menos b sobre a. Que vai dar 4. Não é isso? Ah, não, vai dar 1. Porque o a é 1. Vai dar 1. Então cortou no 0 e no 1. Tá aqui, ó. Essa função é essa aqui. E por último só sobrou essa, mas de fato é a mesma. Aqui são parecidas essas duas funções, só que uma vai ter a concavidade voltada para cima e outra a concavidade voltada para baixo, nos pontos aqui, né? No 0 agora e no menos 1, né? Que o meu a é negativo, mas a abertura aqui delas tem que ser a mesma, tá? Então essa aqui, ó, jogou para cá. Beleza, rapaziada? E por fim, eu vou falar do c, né? Então o que acontece aqui no c? Se a gente pegar essa função e a gente igualar ela a 0, a gente vai ter, ó, o nosso ax² vai ser mais c. Eu vou igualar ela a 0 para descobrir onde que ela vai cortar o eixo x. Perceba, aqui eu vou ter ax² igual a menos c. Então meu x² vai ser igual a menos c sobre a raiz, né? Opa, aqui ainda não. Próximo passo, então, meu x é igual a mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Então agora perceba, para essa raiz existir vai depender aqui de alguns valores, né? Vai depender dessa, porque pode ser que dê negativo. O que acontece? Então, que cara que é esse aqui, né? Então isso aqui é meio louco. Mas basicamente é até mais simples que entender o conceito do coeficiente b. O que meu c vai fazer? Olha só, aqui eu posso dividir em duas funções. A primeira função, que vai ser sempre aquela original zona lá, que a gente viu, que é o x², suponha a igual a 1, né? Agora, o que o meu c faz? O meu c, ele diz aonde que a minha função corta o eixo das ordenadas, o eixo y. Então, se esse c é 0, como a gente já viu lá no primeiro exemplo, ela vai cortar aqui. Se esse c, por exemplo, for 3, a minha função é a mesma função, no desenho aqui não parece, né? Mas é a mesma função, só que ela vai cortar aqui no 3. Se o meu c for... Se o meu a, por exemplo, é negativo, meu a é menos 1, e o meu c é, sei lá, 2. Bom, se o meu a é menos 1, ela vai ter a mesma abertura que a igual a 1, só que com cavidade voltada para baixo, e o c é 2, então 1, 2, ela vai, mesma função, vai estar aqui, só que a concavidade voltada para baixo, cortando aqui no 2, tá? Então, para a gente ver, vislumbrar isso, né? Vou pegar aqui o programinha. Então, vamos colocar algumas funções aqui, tá? Tem vários programas que geram função, aí você pode usar qualquer um. Então, x², função básica, eu vou colocar aqui, por exemplo, mais 3. O que vai acontecer? Vai ter
a nossa função, até consigo baixar aqui, ó, eu vou também aqui junto, eu vou gerar a função x quadrado pra gente ver que é a mesma função, tá? Ó, minha função x quadrado tá aqui. Se eu pegar essa minha função x quadrado e arrastar ela até o 3, a função que eu vou ter é x quadrado mais 3. Consequentemente, se eu quiser descer essa função, quero descer para o menos 1, o que eu vou digitar? X quadrado menos 1. Então ela vai ser deslocada para o menos 1. A mesma função, tá, galerinha? A mesma função, mesma abertura, só que ela vai ser deslocada para o menos 1. E o que acontece? A gente tem várias possibilidades, a gente começa a entender o que o C faz na função, o A, o B. Então basicamente o A tem a ver com a abertura da minha parábola, né? O B com esse deslocamento que não fica no eixo. Isso aqui é importante falar, né? Se o meu B é 0, meu deslocamento vai dar sempre no eixo, tá? Meu deslocamento vai ser sempre aqui no eixo das ordenadas, beleza? Então bem molezinha, né? Mais uma funçãozinha aqui, ó, fazer com A negativo. Então se eu tenho menos x quadrado, por exemplo, mais 1, a concavidade é voltada para baixo e ela vai cortar meu eixo y bem no 1. Ó. Se eu quiser mudar a concavidade, eu tenho que mudar o valor do A. 2A, 2x quadrado, 3x quadrado, enfim. E assim vai. Então, coloquei mais um exemplinho aqui para a gente ver como que a gente pode encontrar isso daqui. Até a aula ficou um pouco mais extensa, né? Bom, olha só. Todos os coeficientes aqui são 2. Então, a abertura da minha parábola vai ser sempre a mesma, porque é 2. O menos 2 só está dizendo que a concavidade vai ser voltada para baixo. Beleza? Então ficou bem molezinho. Então aqui eu tenho a minha função que é 2x quadrado e ela vai estar passando bem no 5 no meu eixo y, no eixo das ordenadas. Onde é que tem 5? Aqui é o 5? Não, tem menos 5, né? Aqui, ó, entre 6 e 4 aqui é o 5. Tá? A concavidade voltada para cima, bem no 5, só pode ser essa aqui. Então essa aqui liga com essa função aqui. Aqui, na próxima, eu tenho menos. Então a concavidade é voltada para baixo, mas ela continua passando no ponto 5. Onde é que está o ponto 5 aqui? Que é 5, não é? Ó, concavidade para baixo, passando exatamente no ponto 5. Então essa função é essa aqui. Tá? A próxima, concavidade é voltada para cima e ela está passando no ponto menos 5. Onde é que está o menos 5? Concavidade para cima, passando no menos 5. Ó. Então essa é essa aqui. E por fim, só sobrou essa aqui, né? Mas vamos lá, concavidade voltada para baixo está aqui, passando no menos 5, então bem aqui no menos 5, né? Não cheguei a mudar o valor do A. Então era isso, essa aqui que é a intenção dessa aula, tá, gente? Esse conteúdo aqui não tem livro, assim, do ensino fundamental, tá? Confesso que nem sei onde deve ter em outros livros, mas fica a dica aqui, a gente olhar. Vocês que estão no nono ano, quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês vão ter uma disciplina que é geometria analítica. E lá vai ser muito comum, né? Porque um elemento geométrico ele vai ser descrito por um tipo de equação. Tá? Então tem uma equação para uma circunferência, para uma parábola, para uma elipse, para uma hipérbole, para uma reta. E daí vai fazer bastante sentido essas aulas aqui que a gente está vendo quando chegar lá. Tá bom? Abração do Creus e até mais.